Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso Cultura Pop, aqui pela TV Mar, canal 522 da Claronet, e também pelas nossas plataformas digitais, nosso podcast Cultura Pop que está começando a partir de agora então. Bom, detalhe é o seguinte, estamos começando mais uma edição do nosso Cultura Pop, e hoje eu vou ter o prazer e a honra de bater um papo com um cara que eu sou um grande fã, já vou dizer, sou um grande fã desse cara. Não só pela pessoa que ele é, pelo grande ser humano que ele é, mas pelo grande profissional que ele é também, né? Que é o meu amigo Roberto Tadielo, que sempre foi um craque dentro das quatro linhas, que já há algum tempo é um craque fora das quatro linhas também, principalmente relacionado à arte e à cultura aqui na cidade do Rio Grande e ao esporte. Roberto Tadielo, que prazer estar contigo aqui, tudo bem? Olá, Selmo. Pô, que privilégio é meu, Selmo. Que isso, né? Na verdade, assim, ó, essa troca de sentimentos é bem real, né? A tua admiração por mim se tornou recíproca quando eu te conheci há pouco tempo, né? Vamos colocar aí. É verdade. Eu já admirava o teu trabalho, né? Mais pelos ouvidos, porque eu te escutava, né? Mas quando eu te conheci assim, ó, né? Olho no olho assim, eu percebi que tu realmente é uma pessoa também extraordinária, fantástica. Então tu não imagina a alegria de estar aqui contigo. Pô, que isso! E nós vamos falar sobre vários assuntos, várias coisas. Inclusive, antes de começar a falar dessa parte do trabalho que o Roberto Tadielo vem fazendo aí dentro da cultura do esporte em Rio Grande, vamos falar de um evento, né, que é um dos pontos principais desse bate-papo de hoje, que vai acontecer agora, nesse final de semana, no próximo sábado, dia 8, ali no Estação Cidadania, Estação Criança Feliz. Fala um pouquinho sobre esse evento aí e o local, que muita gente ainda não conhece. Selma, é bem importante a gente falar sobre o local antes, que realmente a Estação Cidadania Cultura Lagoa dos Patos, né? Fica ali atrás do Praça Shopping, né? É um espaço fantástico, né? Quando eu fui para ali esse ano, no início do ano, eu achei fantástico, um local que eu não conhecia igual, dentro de um mesmo espaço. Tu tem cultura, esporte, lazer, né, educação. Então a gente tem um teatro, tem uma biblioteca, salas multiuso, uma pista de skate, uma quadra poliesportiva, uma pista de caminhada. Então só falando já se imagina o local, né? Fantástico. E é um espaço assim, ó, que é destinado à cultura. Hoje a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, através do secretário Luiz Henrique, é quem é responsável pelo espaço. Eu estou ali como coordenador geral, né, com a nossa equipe de trabalho ali, a Janaína, o Lucas, hoje o nosso recepcionista ali, o nosso secretário, né, o Renato, a Rita, a Natália, o Carlos, né, toda uma equipe que estaria preparada para receber as pessoas. E hoje nós temos ali vários projetos já acontecendo, né, a biblioteca em atividade, os grupos de teatro que estão ensaiando no local, né, atividades de futebol masculino, futebol feminino, nós temos capoeira, nós temos agora uma modalidade nova, né, que vai ser um esporte olímpico, que é o break dance, através do SESC, com o professor Lucas, que está fazendo um sucesso. Grande Luquinhas. A Rita, a nossa educadora física, vai começar agora, essa semana, né, o projeto dela, que é o Bem Viver, com pessoas de meia idade, para idosos, assim, com ginástica, vai ser fantástico. Inclusive, em uma semana fechou o número de inscritos, não tem mais, só tem lista de espera. Então, a Rita está fazendo sucesso lá na estação. E dentro das atividades que a gente tem, como tu já comentou, nós vamos realizar agora, dia 8 de outubro, a Estação Criança Feliz, que vai ser um evento destinado para as crianças, né? Não só para as crianças, né? Tendo crianças, vão ter seus pais, né? Sua família. Para a família, né? Então vai ser um evento destinado à família, onde a gente quer preparar uma série de atividades, né? De brincadeiras, para que a família possa ser contemplada. Quero já anunciar aqui, né, que o Selmo Júnior vai estar presente. E só na presença do Selmo Júnior a gente já sabe que vai ser um sucesso, porque quando o Selmo Júnior está presente, a animação, né? Ele sabe contagiar o espetáculo. Pô, que isso! Vai ser um prazer e uma honra estar com vocês lá. E acho que vai ser muito legal, cara.
Como é que surgiu a ideia de montar esse projeto aí, Roberto? Quando é que tu teve essa ideia? Porque, na verdade, faz um tempo já que tu tinhas me dito que querias fazer esse projeto. Como é que surgiu a ideia? Tu sabes que depois dessa época da pandemia, né? Sempre se fala ainda, né, um pouco da questão da pandemia. Sim, até porque ela não terminou ainda, né? Isso, muita coisa se perdeu, assim, ó, né, em termos de eventos. E a gente precisa resgatar isso. E a estação é um espaço que propicia grandes eventos. Desde que nós retomamos em fevereiro, nós fizemos um grande evento que foi na véspera do Dia dos Pais, que a gente chamou Estação da Família, né, onde nós tivemos uma grande presença da comunidade no entorno. E já ali a gente já pensou no próximo evento. Nós realizamos agora, na semana passada, Primavera na Estação, que foi o momento de nós revitalizarmos o espaço com pintura, com plantio de mudas, para tornar o ambiente ainda mais bonito. E surgiu a necessidade, né, civil, por ser um local onde tem muita presença de crianças, né, e de famílias, de criar um evento destinado às famílias junto com as crianças. Então, tudo se usa o nome de estação. Né? Boa! Então, ficou Estação Criança Feliz. Como eu te falei, assim, ó, a gente tem o envolvimento de todos os projetos, e a ideia é contemplar as famílias, principalmente as crianças. Agora é interessante aquele espaço lá, para você que está assistindo e mora aqui em Rio Grande, é muito fácil de chegar. O Roberto citou que fica atrás do Praça Shopping, mas é importante ressaltar que se você vem pela Jockey Club no sentido centro shopping, 2 quadras antes, dobra à esquerda e aí você vai chegar na Estação Cidadania. Se você vem pela Saturnino de Brito, antes de chegar no shopping, dobra à direita. E aí fica literalmente atrás do shopping, 2 quadras, né? O espaço ali é fantástico. E o que tem lá disponível para a comunidade? Porque como tu falou, né? Eu vou deixar para te falar, mas tem um espaço fantástico de lazer, tem quadras, tem até um espaço de teatro, com teatro também, né? Como é que tá essa questão lá? Tu sabe, Selmo, que a Estação Cidadania, ela foi inaugurada em 2020. Né? Veio a pandemia. Que inclusive leva o nome do nosso querido amigo, né? Deus o tenha aí, Beto Federal. O espaço do teatro, exatamente. O espaço do teatro, né? Isso, espaço do teatro. Isso. E a estação ficou esse tempo parada em função da pandemia. Ainda a gente ainda não recebeu ainda, já está tudo encaminhado, que é equipamento de som, de iluminação, material de esporte, mobiliário para a estação. Mesmo assim ela funciona, né? Vai funcionar melhor com esses equipamentos. Então a gente tem o teatro, que é um espaço com camarim, né? Um espaço bem amplo, com tabuão, né? E como nós não temos esse equipamento ainda de iluminação, de som, o pessoal está usando mais para fazer algumas palestras e para os grupos de teatro fazerem os seus ensaios. Então, durante a semana de noite, sábado, eles estão usando para fazer os ensaios. Nós temos a biblioteca, que já funciona, que já está aberta ao público. Faz 2 meses que isso está acontecendo. Tem a Nair lá, o Jorge, eles coordenam a biblioteca e ela funciona das 9 da manhã, de segunda a sexta, até às 16 horas. Então atende o público, a comunidade, tu pode ir ali retirar livros, fazer troca de livros, fazer doação de livros. É um espaço destinado à educação. Nós temos também o Paradesporto, que é ligado à SMED, que oferece o esporte àquelas crianças com necessidades especiais. É um projeto fantástico, maravilhoso, e nós temos aí no futuro o sonho de fazer atrás da estação tem um espaço, de termos uma pista de atletismo, para contemplar esse projeto, né, que é ligado muito ao atletismo para essas crianças. Nós temos também, né, a nossa quadra poliesportiva. A quadra poliesportiva ela tem sido usada para futsal, com o Porto da Vila, que é um projeto, que é uma ONG, que é um projeto social. Nós temos também futsal feminino, com Maiorca. Temos o projeto das gurias, que é da Vanessa. Tem o SESC, que é um grande parceiro nosso. O SESC hoje está fazendo o voleibol e o basquete, né, que é um projeto do SESC. Tem dentro dos projetos SESC também o Lucas, como eu disse, que tem o break dance.
né? E todos esses projetos, Selma, assim, eles são de forma gratuita, né? Tem que contemplar a comunidade de forma gratuita. E a comunidade do seu entorno, e qualquer pessoa da cidade pode frequentar a Estação Cidadania. A pista de skate, ela não está totalmente liberada, né? Houve um problema no projeto de construção de uma rampa, e essa rampa está muito perigosa, não tem uma angulação correta, então a gente não consegue liberar ela toda, só uma parte da pista de skate. Tem o playground, né, com balanço, com brinquedo para as crianças, com um aparelho de ginástica, né, que vai ser usado pela Rita, com certeza, para o projeto Bem Viver, com as pessoas de meia idade. Tem as nossas salas multiuso, que podem ser feitas oficinas, né? E nós temos hoje lá o curso da Guarda Municipal, que está sendo feito lá, para a qualificação da Guarda, né? Nós estendemos o espaço, que é um espaço que a Guarda está usando, mas para atender a comunidade no futuro de uma melhor qualidade. Então, esse é um espaço bem amplo, né? Bem atrativo, e como tu falou assim, é para a comunidade, né? E nós estamos felizes porque cada dia tem aparecido mais projetos, a capoeira vai começar em breve, está se montando uma turma, e a gente percebe que outros projetos vão surgir com o tempo. E quem ganha com isso é a comunidade. Pô, show de bola. Agora, depois de falarmos um pouco então sobre a estação, vamos falar agora do Roberto Tadilo. Agora que vai ser legal, porque quem já conhece o Roberto aí do futebol já sabe um pouco da história desse cara. E quem não conhece, conhece ele só lá do Estação Cidadania, ou até mesmo da escolinha de futebol, que depois a gente vai falar sobre isso também, vai conhecer um pouco mais a tua história como atleta profissional. Como é que tu começou no futebol, Roberto? Vamos lá no começo. Selma, assim, a minha história, assim, se hoje eu olho para o passado, eu digo, o que eu estou fazendo? Por que eu vim parar aqui? Às vezes eu me pergunto. E as coisas aconteceram comigo de uma forma assim, meio que de surpresa. Eu nunca pensei em ser jogador de futebol. Admito, sempre fui um apaixonado por esporte. Desde a época de escola, né, lá na educação física, eu digo, né? Tênis preto, meia branca, que naquela época era isso, né? Usava os quichute? Usava o quichute. E tinha que ter calção preto e camisa Hering branca. É, isso mesmo. Era o uniforme da educação física, né? E tinha que estar uniformizado. Mas já naquela época... É verdade, cara. Eu não me lembrava disso. Uniforme para fazer educação física. Se não tivesse com uniforme, não fazia. Não fazia mesmo. E ali eu comecei a ter esse gosto por esporte, mas nunca pensei em tornar isso uma profissão. Sim. Então eu jogava meu futebol de final de tarde, de pé descalço, lá no bairro Junção, né, que era a Vila Junção, onde eu estudava na escola Adelaide Alvim, na escola Bucos. Quando eu tinha 18 anos de idade, né, eu já estava pensando em fazer faculdade, tanto é que eu fiz vestibular para matemática, porque eu gosto de matemática, eu gosto de fazer contas, né? E aí surgiu um convite do meu cunhado, né, meu falecido cunhado, que me perguntou se eu queria fazer um teste no São Paulo, no Esporte Clube São Paulo. E eu nem chuteira tinha, nem chuteira, para te ver que eu não tinha essa coisa de ser profissional. Mas aceitei, vamos lá, né, não custa nada. E foi aí que eu, com 18 anos, eu fui fazer um teste no São Paulo e passei. Passei no teste, comecei a fazer parte da categoria, hoje a gente fala categoria de base. Sim. Naquela época a gente falava dos juniores do São Paulo, né? Foram, no máximo, talvez, acho 1 ano e meio no juniores de São Paulo, eu já estava indo pro profissional. E do profissional, daqui a pouco eu já estava indo embora para o Paraná. Isso eu tinha 21 anos, eu estava indo embora para o Paraná, sim, sem ter me programado para isso, né? Deixei minha família para trás, foi difícil, né? Acostumado com os prazeres de ter a família junto, né? Sim. Comecei a dar valor às coisas que eu tinha em casa, que a gente geralmente não valoriza, né? É verdade. Quando jovem, né? E daqui a pouco eu estava no Paraná, jogando no Matsubara do Paraná, que é uma equipe que investia naquela época muito em categoria de base, né? Em jovens. E eu estava no Paraná. Admito, assim, deu vontade de voltar para casa, sabe? Aquela coisa assim da saudade
da gente estar longe de quem a gente gosta. Mas aí eu já senti um amor pela profissão já, né? Pelo gosto de jogar futebol. E fui encarando esses desafios da distância da família, né? Só que daqui a pouco, Selmo, eu já não estava mais no Paraná, lá no Paraná, eu estava em Belém do Pará. Bah, que diferença, hein? Só para fazer aqui um adendo, o Matsubara, hoje, nem sei se existe o clube ainda. Alguns clubes que fizeram muito sucesso, né? Na década de 70, principalmente, eu acho que não sei qual foi essa época que está falando, 70, 80, né? 86. Pô, o Matsubara, era um time forte, né, do Paraná até. Bom, daí saísse do Matsubara e fosse para Belém do Pará. Minha primeira viagem de avião. Bah. Parece que foi ontem em Londrina, eu indo para Belém do Pará, né? E aquela sensação de viagem, né, de expectativa, vou para mais longe de casa, né? Mas ainda assim já estava prevalecendo a questão do amor à profissão, né? Bom, agora virou uma profissão. Sim. Já assumindo essa profissão. E fui embora para Belém do Pará, né? Fiquei 2 anos morando em Belém do Pará, joguei no clube do Remo, lá em Belém do Pará. Remo que... Time da capital, disputei 3 campeonatos brasileiros da Série B pelo Remo. Naquela época a gente não tinha, como hoje, né? Todos os jogos transmitidos. É, né? Verdade, né? É verdade. Hoje em dia, Série A e Série B... Todos os jogos transmitidos. A Série B principalmente, isso, né? Todos os jogos. Então naquela época assim, hoje eu acompanho a Série B, né? Então os clubes lá do Maranhão, Pernambuco, Fortaleza, clubes que eu jogava contra, né? Mas que tu não tinha essa dimensão porque não se tinha essa transmissão ao vivo dos jogos. Mas 2 anos em Belém, daqui a pouco o meu tempo no Pará também terminou e eu fui embora para Pernambuco, né? Jogar lá em Pernambuco. Tinha um treinador, Givanildo Oliveira, que aí... Grande Givanildo, né? Há pouco tempo ele estava treinando uma equipe lá de Pernambuco. Sim, é um nome fortíssimo, né? Daquela região. Ele montou uma equipe forte lá em Pernambuco, o time do Paulistano. O Paulistano é um clube que fica na cidade de Paulista, que fica a meia hora do centro de Recife, e é a cidade onde nasceu o Rivaldo, né? Grande Rivaldo da seleção. Inclusive joguei contra o Rivaldo, né, na época, ele tinha 19 anos quando eu joguei contra ele. Quem ganhou? Foi empate, eu acho, o jogo. Foi empate, se não me engano. Acho que foi 1-1 o jogo lá no campo do Paulistano. Mas ali a gente estava lá em Pernambuco, né? Eu fiz um bom campeonato também. Depois eu retornei para o Rio Grande do Sul, e aí voltei para jogar lá no Ceará, lá na cidade de Juazeiro do Norte, no time do Icasa, e aí virei cearense, né? Morando lá no meio, né? Icasa, outro time também super conhecido aí para quem gosta de futebol, né? O Icasa, ele foi, né, já nessa época, foi nos anos 93, ele começou a despertar para o futebol, né? Ele não disputava a Série B. E o Icasa começou a crescer, começou a tomar dimensão. E aí eu fui parar no Fortaleza, disputar meu primeiro brasileiro da Série A. Né? Nossa, hein? Fortaleza que hoje em dia continua, né? Isso, fazendo muito sucesso. Em 93. Jogar Série A. Série A. Pelo Fortaleza. Isso, naquela época, o Geninho era meu treinador. Grande Geninho. E naquela época, o brasileiro, ele tinha mais de 90 equipes. O Geninho teve um auge no futebol, né? Foi um dos técnicos de ponta durante um bom período. Né? Isso. Agora, há pouco tempo, eu vi ele estava numa equipe, né? Mas não sei se ele continua como treinador. Tá, mas e aí? E no Fortaleza, naquela época, o brasileiro era com 90 e poucas equipes, né? Eu tinha até uma foto minha na revista Placar. Era a mesma foto que tinha no álbum de figurinhas do brasileiro. Né? A gente vai ter uma figurinha do álbum. Poxa vida. Isso a gente guarda, né? Guarda na memória, na lembrança, né? Essas histórias. E foi um ano também diferente, né? Para mim, disputando brasileiro, a questão, né? Mesmo assim, também os jogos não eram como hoje, né? Algum jogo aí que tenha sido marcante para ti? Cita aí 1 ou 2, 3 jogos. No Fortaleza, assim, ó... No Fortaleza, no caso, né? Contra esses times da Série A aí. No Fortaleza, um jogo marcante, assim, ó... Até porque foi contra uma equipe que veio se tornar vice-campeã naquele ano. Foi um jogo contra o Vitória da Bahia.
que tinha os jogadores que foram parar depois até na seleção, o Dido, o goleiro. Pô! O Alex, um ponta direita era Alex, o Roberto Cavallo era um volante, né, meio campo, que agora é treinador de futebol. O Paulo Isidoro, um meia. Então, assim, não é o famoso Paulo Isidoro, outro Paulo Isidoro que surgiu depois. Me lembro dele. Mas nós empatamos com a Vitória da Bahia em casa, né? E era uma grande equipe. Nós empatamos em 1-1, alguma coisa assim. E eles vieram se tornar depois que cada região classificava as equipes para outra fase. E quem disputou a final naquele ano foi Palmeiras e Vitória da Bahia. O Palmeiras foi o campeão brasileiro. Aquele jogo foi marcante, né? Por essa história, né? Por quem depois o Vitória acabou se tornando vice-campeão. Esse foi E eu tenho uma história bacana também com o Fortaleza, mas contra o Fortaleza, jogando pelo Icasa. Né? Então conta. Porque o Fortaleza, eu acabei indo parar no Fortaleza por ter feito uma boa campanha, né? no Icasa. Foi num jogo lá em Juazeiro, contra o Fortaleza. Né? Foi meu primeiro jogo pelo Icasa, contra o Fortaleza, um amistoso. Né? E por ser o primeiro jogo, eu fiz o meu primeiro gol pelo Icasa, né? Contra o Fortaleza. E depois a gente fez uma grande campanha pelo Icasa. Nós ficamos em terceiro lugar, tirando os times grandes, né? O Ceará e Fortaleza. Né? Tem lá a Ferroviária, que é uma equipe da capital. Nós fizemos uma boa competição. Mas foram 2 jogos, assim, esse que eu te falei, que eu fiz um gol contra o Fortaleza, que foi construindo a minha imagem para depois fazer parte do grupo de Fortaleza no final do Campeonato Cearense. Pô, sensacional. Pô, Fortaleza, com certeza, acredito que tenha sido um dos grandes times nos quais tu jogou ao longo da tua carreira. Mas e aí, depois do Fortaleza, o que veio? Selma, assim, ó, eu voltei para o Rio Grande do Sul, mas assim, ó, agora tu vai achar estranho. Se me perguntassem hoje, qual o melhor clube que tu jogou, né? Isso que eu falei, joguei de capital, eu te diria que foi o Veranópolis. Jogar essa terra da longevidade. Tu já conhece essa história porque quando eu contei, tu estava junto, né? Eu contei na frente do Dunga essa história, lembra? Pois é, lembro. Em 94, jogando no São Paulo, no jogo contra o Veranópolis, tal, eu fiz um grande jogo contra o Veranópolis aqui em Rio Grande. O jogo foi 1-1. Eu fiz o gol do São Paulo, que depois foi o gol mais bonito da rodada, escolhido pelo Dunga, né? Capitão do Tetra. E ele que escolheu o gol da rodada. E o ano seguinte, na véspera do Natal, o Veranópolis me ligou, me chamando para jogar em 95 em Veranópolis. E aí vem o porquê de ser o melhor clube que eu tenha jogado. Primeiro porque o Tite era o treinador. Pá, jogasse. Tite foi teu técnico? Foi meu treinador. Imagina só, gente, só um pouquinho, peraí. O Tite, atual técnico da seleção brasileira, né, que começou a sua carreira também, entre outros clubes aí, lá no Veranópolis, treinou essa fera aqui. Pô, Tadielo, que legal, hein? E o interessante, assim, ó, quem me levou para o Veranópolis foi o Tite. Bah. Então ele viu em mim alguma qualidade. Então quando eu cheguei no Veranópolis, né, eu me apresentei para ele oficialmente, assim, ó, ali eu percebi que ele era uma pessoa diferenciada, um grande homem, um grande caráter. Isso já lá em 1995. Isso, né? Um grande profissional. Nessa carreira do futebol, assim, a gente encontra muitas pessoas boas, mas infelizmente tem muitas pessoas que, por algumas razões, né, não são bons profissionais, infelizmente. Mas isso faz parte, a gente cresce de qualquer forma, certeza, com todas as situações. E aí eu passei o ano de 95 trabalhando com o Tite, né? O trabalho dele, a forma de trabalhar, a forma dele conduzir as situações, né? Tem tantas histórias assim que aconteceram lá, e se tu me permitir depois, claro eu te conto agora. Eu te conto uma assim que mostrou o porquê de eu achar assim, que o Veranópolis foi um local. Uma porque ele montou um grupo baseado na personalidade dele, do treinador. Um grupo maravilhoso, a cidade maravilhosa, assim, ó, por tudo. Mas aconteceu um fato lá em Veranópolis, no Campeonato Gaúcho de 95, nós íamos jogar contra o Inter, lá em Veranópolis. Era sábado de tarde, era o dia que tinham as transmissões da RBS dos Jogos do Gauchão.
e nós íamos jogar contra o Inter. A RBS já estava lá em Veranópolis, fazendo aquela chamada de meio-dia para o Globo Esporte. Só que, infelizmente, né, umas horas antes do jogo, a arbitragem que iria para esse jogo se acidentou na Serra Gaúcha, o árbitro faleceu nesse acidente e foi cancelada a rodada. Então não teve o nosso jogo. E ele foi transferido para um mês depois, para um dia de semana à tarde, e lá em Veranópolis, na época, não tinha refletor. Então o jogo foi 4 horas da tarde e não teve transmissão ao vivo pela RBS. Não se tornou um jogo menos importante. Só que nessa oportunidade, né, se fosse naquele sábado, eu era o titular do time. Quando o jogo foi um mês depois, eu vinha jogando pela equipe do Veranópolis, mas já era um jogo importante, a gente precisava de um bom resultado contra o Inter. E o Tite resolveu mudar a equipe, e nessa mudança ele me tirou da equipe titular. E eu fiquei triste, evidente, quem é que gosta de sair? Né? E eu estava jantando, depois a gente ia para a concentração, e eu jantando e o Tite atrás de mim, né? De braços cruzados, e eu achando estranho aquilo, o que ele está fazendo atrás de mim, né? Parado. Quando eu terminei de jantar, ele me chamou, sempre me chamava da seguinte forma: Tadielo, quero falar contigo. Então ele estava ali me esperando eu terminar de jantar para conversar comigo. E aí vem a parte interessante, porque eu tenho esse respeito pelo Tite. Ele me chamou na sala dele para me explicar por que ele me tirou do time. Que legal. Ele me explicou que a equipe precisava ser mais ofensiva do que nunca para poder vencer o Inter. E eu jogava como um quarto homem pelo lado direito. Então ele queria optar por um ponta que era um ponta que nós tínhamos lá no grupo, né, um ponta mais ofensivo. Mais agudo. E que tinha a característica de ponta mesmo. Né? Eu tinha uma característica mais de fechar o meio campo, ser um quarto homem de meio campo. Então ele queria jogar com ponta aberto para fazer uma jogada de lado. E ele me explicou que essa era uma opção que ele tinha, mas que ele não queria que eu perdesse a minha motivação. Então ele me manteve motivado, me explicou, e eu falei: ótimo, obrigado por ter me dado essa explicação. Chegamos no jogo, primeiro tempo 0-0. Terminou o primeiro tempo, né, esse jogador que ele colocou no meu lugar, né, ele era chamado de Zezinho, foi mal no jogo, ele não conseguia criar, não conseguia fazer nenhuma jogada. Quando chegou no intervalo, o Tite desceu para o vestiário e disse assim: Tadielo, aquece, no intervalo do jogo. Eu entrei então no intervalo para o segundo tempo. No segundo tempo, com 20 minutos, o Inter fez 1-0 e começou a baixar a serração. Com 28 minutos, quase 30, nós empatamos o jogo. Escanteio no segundo pau, eu ajeitei de cabeça para dentro da área e o zagueiro fez um gol de meia bicicleta. Então eu participei do gol. 1-1 o jogo. Com 36, 37, pênalti para o Veranópolis. Bah! Quem vai bater? Pegou a bola? Quem pegou a bola? Eu peguei a bola, eu vou bater. Né? Bati o pênalti, fiz o gol, né? Vencemos por 2-1. E aí vem o detalhe mais importante. Terminou o jogo, eu fui o craque do jogo pela Rádio Guaíba e o craque do jogo pela Rádio Gaúcha. Tem até hoje o troféu da Rádio Gaúcha lá em casa. Quando eu cheguei no vestiário, né, o Tite me olha, evidentemente eu olho para ele, e qual foi o meu pensamento quando eu olhei para o Tite? Né? O que é o futebol? Se eu tivesse saído jogando, será que eu teria sido melhor em campo? Com certeza que não. Será que eu teria permanecido no jogo? Então as coisas às vezes acontecem como tem que ser, né? Mas o Tite me conquistou, e talvez eu tenha conseguido entrar bem no jogo, quando ele veio me dar uma satisfação, ele veio conversar comigo. Não estou dizendo que o treinador tenha que explicar, porque quando a gente é colocado no time, a gente não fica pedindo explicação por que entrou. A gente às vezes quer explicação porque saiu, né? E o Tite, de forma humilde, veio me explicar, para ele ter ainda em mim, né, a possibilidade de eu entrar bem se fosse necessário. Então essa história eu sempre conto muito, né, para as pessoas que eu converso, porque é uma história, acho interessante, para a gente não perder a motivação, independente da situação, principalmente no que diz respeito ao esporte. Pô, perfeito. Que história, hein? Que história. Bom, depois do Veranópolis, o que veio? Aí eu já comecei a pensar em terminar Com que idade, Tadielo?
Eu tinha 29 no Veranópolis. Aí em 96 eu voltei para São Paulo com 30 anos. E em 97 eu já tinha 31. Joguei no Rio Grande, joguei no Farroupilha. E o Rio Grande foi meu último clube, né? Eu tive uma lesão no joelho, não que isso tenha sido a causa, Sim. Até porque foi uma lesão que eu me curei, fiquei bem, mas eu já comecei a pensar em outras possibilidades, né? Eu já dava aula de futebol numa escola da cidade e eu percebi que esse era o meu próximo passo a ser dado, o próximo caminho a seguir. E aí eu resolvi encerrar. Eu até acho que encerrei de forma prematura, porque com 31 eu sempre fui um atleta, eu sempre me cuidei, né? Tinha uma boa condição física, mas eu achei que essa era a decisão correta. Pensei na minha família, né? No meu futuro, e ali o Roberto deixou de ser um atleta profissional para ser um professor de futebol, um instrutor de futebol. Bom, antes da gente falar sobre isso, a gente não pode deixar de pontuar as tuas passagens pelos 2 clubes aqui da cidade, né? Um jogo que tenha te marcado no São Paulo, pelo São Paulo. Pelo São Paulo, assim, ó. O meu início no São Paulo foi frustrante para mim, porque eu tinha um problema sério com nervosismo. Selmo, é mesmo? Eu acho que são poucas pessoas para quem eu contei isso. Agora eu vou contar para um monte de pessoas. Aqui, que né? bom, que Mas bom. Para ver como tem uma pessoa que sabe mexer com o nosso emocional, viu? Viu? Sabes que quando eu comecei no São Paulo, não sei se é porque eu era, né, a minha família era daqui, as pessoas já me conheciam mais, mas eu entrava em campo e ficava nervoso. Eu ia bem nos treinamentos, mas na hora do jogo, né, eu me lembro que tinha um treinador nosso que ele dizia assim: Roberto, faz aquilo que tu faz no treino, Roberto, sabe? Te solta assim, ó, né? E eu chegava no jogo, ficava nervoso, e aquilo foi me prejudicando, né? Para mim poder me desenvolver dentro de São Paulo. Talvez seja isso uma das situações que me fez sair de Rio Grande para ir jogar em outro lugar, né? Porque eu percebi que se eu saísse de Rio Grande, talvez eu pudesse desenvolver o meu trabalho. Nada contra a equipe de São Paulo, nem contra a torcida, mas era uma coisa pessoal minha, essa Sim. dificuldade que eu tinha de administrar o nervosismo, né? Das pessoas gritarem o meu nome. Claro que isso acontecia em outros lugares, mas de uma forma diferente. Sempre vai acontecer, né? Da torcida, às vezes, fazer uma pressão, né? Então, assim, ó, mas teve um jogo assim que foi o mais marcante, e eu vou te dizer por quê. Um jogo era São Paulo e Esportivo de Bento Gonçalves. Jogo aqui em Rio Grande, jogo 0-0, e eu estava no banco de reserva. E eu entrei no jogo, no segundo tempo. Quando eu entro no jogo, né, vou me lembrar muito bem, o nosso ponta esquerda era um Laerte, ele faz uma jogada, cruza a bola e eu dou aquele testaço, aquele gol de cabeça. Eu sempre gostei muito de fazer gol de cabeça. Eu fiz um golaço de cabeça e eu parecia um louco, assim, vibrando, sabe? Girando os braços, não sabia para onde correr. E aquele foi meu primeiro gol que eu fiz pelo São Paulo. Né? Bah, que legal. Foi um momento de muita alegria, assim, ó, para mim, para as pessoas que já me conheciam. Aquele gol é inesquecível. O primeiro gol que eu fiz com a camisa do São Paulo, né? Foi fantástico. E eu ainda ganhei um par de chinelos havaianas, porque fui o craque do jogo. Lembra qual rádio foi? Foi a Rádio Minuano. Da Minuano. Tu vê que eu fui participar do programa do Américo Souto. Sim. E ele me entregou o prêmio. Assim, olha, eu disse, que dia maravilhoso, assim, ó, né? Que dia fantástico. Aquilo, assim, marcou a minha vida, a minha trajetória ali no São Paulo. E do São Paulo vamos para o Rio Grande. Um jogo que tem te marcado. O Rio Grande, assim, ó, um jogo assim que marcou, por incrível que pareça, foi o jogo onde eu me machuquei, né? Porque é estranho, assim, tu jogar no São Paulo e jogar no Rio Grande, assim, ó, clubes da mesma cidade, cria assim um impacto assim emocional muito interessante. Poxa, o São Paulo foi onde eu comecei minha carreira, né? E o Rio Grande foi onde eu terminei minha carreira. É interessante isso. Mas quem me projetou foi o São Paulo. E naquele clássico, São Paulo e Rio Grande, foi o clássico que eu machuquei. Foi um clássico que eu machuquei.
Eu não lembro de ter feito gol nesse jogo, né? Não me lembro. Realmente, assim, a minha cabeça não tem essa lembrança. Mas marcou esse contraste que aconteceu na minha mente, assim, ó. Eu estou jogando no clube que eu comecei, né? Contra o clube que começou. Contra o clube que eu comecei e jogando aqui no clube que fatalmente foi o clube onde eu terminei. Então foi um contraste assim de realidades assim, né? Que legal, né? O início e o final. Foi bem interessante. Então esse é um jogo que marcou para mim também, jogando pelo Rio Grande. Agora, Roberto Tadiello, vamos matar a curiosidade de alguns dos nossos assinantes aí que estão assistindo em relação a alguns mitos sobre jogadores de futebol. O jogador de futebol em geral, ele gosta mais realmente de jogar e não curte muito a parte do treinamento, a parte física? Olha, Selma, o jogador de futebol, né? Que eu quero fazer aqui um parênteses aqui, ó. Eu sempre disse que quando me perguntavam tua profissão, eu nunca dizia que era jogador de futebol, eu dizia que era atleta profissional. Boa. Que existe uma diferença muito grande do jogador. Hoje não existe tanto porque a necessidade de ser atleta hoje é muito grande. Antigamente tinha o jogador de futebol. Quem era o jogador de futebol? Aquele que não tinha responsabilidade com horário, né? com a questão de se cuidar, né? E enquanto que o atleta profissional é aquele que de fato ele sabia da responsabilidade de chegar no horário, de treinar, de se dedicar, de cuidar do corpo, da forma física, né? De cuidar das festas. Então assim, ó, jogador de futebol gosta de jogar, né? Eu vou dizer por mim, eu queria que tivesse jogo sempre domingo e quarta. Porque se não tivesse quarta, eu sabia que na segunda, terça, quarta era treino físico. Era treino físico, aí depois só quinta e sexta que voltava treino com bola. Então a gente gostava de jogar, né? Então isso eu te digo assim, ó, com certeza. Bom, em relação à concentração, inclusive tem uma história, né? Que eu acho que tu vai vir aqui no programa e não vai me contar aquela história pessoal, que eu acho fantástica. Eu já começo a rir, porque eu já estou me lembrando, né? Do Roberto Tadiello, que é o seguinte, né? Que é história de bastidores, não sei se tu podes contar ou não, mas em relação à concentração, porque essa parte de concentração também é uma parte que as pessoas têm muita curiosidade. Como é que é a concentração? Às vezes tem time de futebol que a concentração é um pouco mais duradoura. Enfim, mas conta aí, de repente aquela história, uma outra história que tenha sido memorável para ti, né? Que tenha ficado gravado na tua memória aí. Concentração é algo que meio que sagrado, sabe? A gente tem que guardar, assim, às vezes as 7 chaves, as informações, né? Mas tem coisas assim, ó, que acontecem assim, ó, nos bastidores da bola que são fantásticas. Assim, sim, não precisa citar o clube nem o nome do jogador. Não, são fantásticas, assim, ó. Conviver com jogador de futebol, assim, ó, é para dar risada, né? Tem que levar tudo na esportiva, porque é muita coisa engraçada, assim, envolvida, assim, né? Por exemplo, assim, ó, de tu tá treinando e o jogador tá indo embora, chega e diz assim, pessoal, hoje eu me despido de vocês. E aí tu olha assim e diz assim, não vai mesmo, pode ir mesmo, depois dessa tu pode ir mesmo, né? Ou errar a pronúncia de uma palavra, né? Sim. Mas jogador que chega machucado no treino, porque tá chateado com o treinador, diz que machucou o joelho na roleta do ônibus. Né? Jogador que chega e diz pro treinador que tá pronto para entrar no jogo, sabe? Fica pressionando o treinador. Professor, tô bem hoje, hein, sabe? Assim, e como tem treinadores, assim, ó, tem histórias de treinador, assim, eu tive um treinador, assim, fantástico, assim, o treinador, quando eu conheci as histórias dele, conta a história que ele se despediu do grupo, né? Foi lá em Belém do Pará, isso, lá na Tunaluz. Ele se despediu do grupo porque tinha rescindido o contrato dele, porque não estava se acertando. Essa história é boa. E ele disse assim, pessoal, hoje eu venho me despedir de vocês porque conversei com a direção, acho que é o melhor para o clube, né? Então quero agradecer vocês, né, pelo empenho, pela dedicação, e foi muito importante trabalhar com vocês. Então se despediu do grupo e saiu. Quando ele passou o portão de saída, o preparador físico assumiu o grupo e já foi mudando o time, né? Não, vamos mudar aqui, vamos mudar isso, ó, tira aí, passa para cá o colete, né? 15 minutos depois, o portão se abre
Quem é que está voltando? O treinador. Bah. E ele chega e diz assim, pessoal, eu vou ficar. Nossa! Aí imagina a situação para o preparador físico. Tá, e preparador físico, como é que ficou nessa história? Fazer o quê, né? Ele reassumiu. E esse treinador, assim, tem histórias, assim, né? Fantásticas dele. Mas tem muitos, tem o Paulinho de Almeida. Paulinho de Almeida, lá em Belém do Pará. Paulinho de Almeida, um grande profissional. Paulinho de Almeida foi um dos treinadores que eu aprendi muito com ele. Nós fomos jogar, Selmo, lá em Recife. O Clube do Rio podia empatar o jogo contra o Náutico, que ficava bem na tabela. E nós perdemos de 3-0. Bah. 3-0. Eu nunca tinha visto aquele homem tão bravo. No dia seguinte, ele disse assim, hoje, depois do almoço, nós ficamos toda a noite no hotel ainda, para viajar no outro dia à noite de volta para Belém. E ele estava bravo e disse, nós vamos fazer uma reunião aqui em Recife mesmo. Depois do almoço, nós vamos nos encontrar lá em cima na sala de reuniões para conversar. De manhã, o goleiro reserva atravessou a avenida, porque ali em Recife, tu atravessa a avenida, tu já está na praia. O goleiro foi atravessar a avenida com a toalha no ombro, de sunga, para ir para a praia. E o treinador lá da janela do seu apartamento gritou para ele, né? Altemir, onde tu vai? E o Altemir fez aquele gesto, né, de nadar, vou para a praia. Sim. E ele disse, não, volte. Estamos a trabalho, não estamos a passeio. Pai, o jogador voltou furioso, né, para o hotel. Quando chegou meio-dia, ele começou a perguntar um por um. Amigo, né, por que perdemos de 3-0? E cada um que explicava, ele dava uma paulada, né? Chegou a minha vez também, né, Selma? Não ia ficar de fora. Roberto, por que perdemos de 3-0? E eu jogando pelo lado direito, como um quarto homem pelo lado direito. Seu Roberto, por que perdemos de 3-0? E eu era mais um dando a explicação. Acho que faltou marcação, né? Faltou apoio, né? Seu Roberto, sabe quantas vezes o lateral esquerdo passou pelo senhor? E aí vem o gesto tradicional, né? Todas! Muito bom! Era uma risada só, e ele furioso, né? Todas. Quando for assim, peça socorro. Socorro! Muito bom. Olha, vocês têm que ver, o Roberto está aqui, ele está mais contido, né? Porque ele está sentado e tal, mas o Roberto contando essa história em pé é impagável. Olha, eu sempre choro de rir quando ele conta essa história, que nem o nosso amigo Bebeto, né? Contando as histórias dele. Mas essa história realmente é fantástica. Mas não tem explicação, né? 3-0, vai contar o quê, né, Roberto? Não tem explicação. E fora outros treinadores, assim, ó, com a sua forma de ser, né? Treinadores que conduziam, às vezes, as preleções, gritavam, né? Choravam. Só imagino. Então, assim, mas, assim, esse ambiente, assim, de futebol, é um ambiente, assim, ó, ele é fantástico, né? É fantástico, assim, ó. Às vezes, as expressões que são colocadas, da forma como são colocadas, né? Cada jogadores que tinham assim, aquelas suas... me falta a palavra agora, assim, ó, que eram mais ligados à questão de religião, né? Que se preocupavam com a questão da imagem, de fazer oração, outros nem tanto, né? Assim, ó, é um ambiente assim, ó, extremamente sagrado, vamos dizer assim, né? Mas muito bom. Eu tenho saudades desse ambiente. Pois então, acredito que até para tu matar um pouco dessa saudade, acredito que naquele momento que tu já estava no final já da tua carreira, tu teve essa ideia então de partir para o lado de passar adiante o teu conhecimento. Aí entra a escolinha de futebol. Como é que surgiu e como é que foi essa experiência para ti? Também foi outro desafio, assim, ó, né? Porque eu nunca me vi também como um instrutor de futebol, trabalhar com crianças. Me convidaram e eu achei que, poxa, será que eu consigo? Só que aí o tempo foi me mostrando que eu tinha jeito com criança, né? Eu comecei a construir um trabalho com categorias com crianças, categorias de base. Comecei a trabalhar numa escola, montei um departamento de esportes e comecei a trabalhar com as crianças, com futebol, criar outras atividades, caminhada, passeio ciclístico, né? E eu trabalhei numa escola por 23 anos fazendo isso. Né? E aí depois eu acabei montando o meu centro de formação, né? O Centro de Formação Esporte e Lazer Roberto Tadielo,
que ainda até hoje funciona, né? Eu dou aula de futebol, que é uma paixão que eu tenho, assim, é algo interessante. É uma paixão assim, quando eu estou nervoso, estou aborrecido, eu gosto de dar aula, né? Pega as crianças assim, passar o teu conhecimento, né? E aí com as crianças a gente se diverte muito, né? Se diverte muito também. Teve uma vez assim, que eu pedi para 2 crianças, vamos ver quem é que sai jogando com a bola, né? Sim. E aí, para o ímpar. E aí um botou um dedo e o outro botou 2 dedos, né? Dá 3, dá ímpar, né? Só que o que botou 2 dedos falou, tio, tesoura corta papel, mas não era tesoura. Sim, ela botou sim. 2, né? Tipo coisa assim de criança, né? E uma criança uma vez veio pedir para mim amarrar o tênis no final do treino. Amarra o tênis para mim, tio. Quando eu vi que ele estava jogando com tênis com os pés trocados, né? Bah. Essas coisas assim que são fantásticas de criança, assim, sabe? De trabalhar com eles. E aí foram 23 anos trabalhando com crianças, assim, montando eventos, né, de futebol, de vôlei, handebol, que eu também gostava de dar treino. E assim foi se construindo essa história também com a escolinha. O legal também é que, 23 anos é um legado e tanto, né? Acredito que muitos ex-alunos teus devem te encontrar de vez em quando e, fosse meu professor lá, enfim. Teve algum que acabou trilhando o caminho do futebol profissional? Sim, teve. Assim, não vou te dizer assim, que foram profissionais do futebol de campo, né? Mas sim, futebol de salão. Muitos seguiram carreiras brilhantes dentro do futsal em Rio Grande, né? Foram bem, até para fora daqui da cidade, foram bem, né? Mas assim, o que eu guardo mesmo assim, desse pessoal são aqueles jovens que tu encontra na rua, que passam por ti e lembram de ti, né? Lá na estação mesmo, tem dois guardas municipais que estão fazendo o curso, que foram meus alunos. Que legal. Né? E um deles foi meu aluno na época que a gente foi campeão, né, dos Jogos Bons de Bola, que era uma competição que era organizada pela RBS, pelos Biscoitos Paraty. Isso mesmo. E nós fomos campeões pela Escola São Luís aqui em Rio Grande. E o Diamante está lá na Guarda Municipal e a gente conversa, né? Tem um outro guarda também que foi meu aluno em São Luís. Então, o mais legal é tu encontrar essas pessoas hoje, né? E que seguiram caminhos diferentes e que lembram de ti. Porque uma das coisas que eu sempre, e até hoje eu sou assim, eu não gosto de participar de competição. Eu tenho a minha ideia, assim, eu acho que criança de 9, 10, 11 não tem que participar de competição. Tem que fazer joguinhos, sabe, se divertir, aprender a ganhar, aprender a perder, mas não competição, aquela coisa de ter que ganhar, sabe? Se não ganhar... A pressão, né? Eu acho que criança tem que se divertir. Até 9, 10, 11, assim, 12, são crianças. Também concordo. Para mim, elas têm que se divertir. Deixa para quando tiver lá seus 14, 15, aí sim, ter uma cabeça mais madura para competição. Então, eu não faço competição. Eu gosto muito de organizar, assim, amistosos, medalha igual para todo mundo, né? É para se divertir, junto com os pais, com a família. Eu acho que é por aí. Pelo menos é a minha filosofia de trabalho em relação às escolinhas. Aliás, o quanto, na tua opinião, é importante o esporte para a construção do caráter, da personalidade de uma criança? Eu faço essa pergunta porque a gente sabe que vive um momento muito difícil, no mundo inteiro, na verdade, né? Principalmente a respeito dessa nova geração, cada vez mais conectada na internet e também em relação à violência, enfim, drogas e outras coisas mais. O quanto, na tua opinião, é importante para que os pais coloquem as crianças em algum tipo de esporte desde cedo? Selmo, tão importante eu vou te contar uma história então. Acreditem se quiser. Eu não digo mais palavrão, eu não digo em lugar nenhum, em situação nenhuma. Estou sendo bem honesto contigo, olhando nos teus olhos. Nesse tempo que a gente convive juntos, tudo nunca. Desde que eu comecei a trabalhar com criança, eu criei a seguinte posição. Eu não gosto de ouvir palavrão de criança. Para mim, não ouvir palavrão de criança, eu tenho que ser um modelo para eles. Sim, tu é o exemplo. Então, desde que eu comecei a trabalhar com crianças, eu criei o hábito de não dizer palavrão.
Então, criança que disser palavrão no meu treino é cartão vermelho, né? Para criar um ambiente saudável. Perfeito. Ambiente familiar. Então, desde que eu comecei a trabalhar com crianças, eu tenho demonstrado isso, que a gente pode vencer na vida sem querer passar outros para trás, sem querer ser mal educado. Né? Então, para mim tem sido fundamental. E o interessante é que o esporte ele te ajuda muito nisso. Então, se tu me perguntar hoje, qual o clube do teu coração, Roberto? Eu não vou te dizer, porque tem um monte de criança que quer saber isso e eu nunca conto. Tio Roberto, qual é o teu time do coração? Eu digo, é Brasil. Não, mas tu não é Inter, tu não é Grêmio, não. Porque eu tinha medo de dizer o meu clube e ele preferir seguir o clube do tio Roberto do que o clube do pai ou da mãe. Porque eles criam uma ligação, né? Uma ligação com a gente. Então eu nunca disse, né, qual o clube. Que legal, Roberto. Né, e hoje também não vou dizer. Sim. Mas então assim, às vezes o pai diz assim, tio Roberto, o fulaninho não está comendo bem. Eu chamava para uma conversa e ele começava a comer. Tio Roberto, as notas não estão boas. Eu chamava para uma conversa. Que legal. Por quê? Porque o esporte ajuda nesse sentido. Então, se o esporte é uma ferramenta para fazer o bem, por que a gente não usa para fazer o bem? E aí vem a minha preocupação, Selma. Em respeito a todos, na minha época não tinha quase escolinha de futebol. Hoje tem muitas escolinhas de futebol. Eu acho muito importante o pai e a mãe, quando forem colocar seu filho numa escolinha, que possam conhecer o trabalho desse profissional, qual é a forma dele trabalhar, né? Como é que ele trabalha essas questões do respeito, da educação, né? De formar um ser humano melhor para a humanidade. Né? Acho que isso é muito importante, que a família sempre esteja atenta a isso. Não simplesmente pensar, eu quero que meu filho seja um grande jogador de futebol. Ele pode até ser, mas que ele seja moldado nesses princípios de caráter, de respeito, de educação. Hoje, com todo respeito, eu vou dizer isso também, assim, para o teu público eu vou dizer isso assim, como eu tenho dito. Para mim, hoje, assistir um jogo de futebol não é mais educativo, não é mais para criança. É verdade. Hoje, assim, eu prefiro tirar o meu neto de 4 anos da frente da televisão, porque assistir um jogo de futebol onde está sendo passado que eu vou fingir que estou sentindo uma dor, eu vou fingir que levei um tapa no rosto, eu vou fingir que está me doendo a perna, eu vou fingir que estou machucado para demorar a substituição. Então, isso não são princípios para que a gente ensine para os nossos filhos, para as nossas crianças. Será que os profissionais pensam nisso? Será que eles têm essa mentalidade? Poxa, o esporte é algo tão bonito, mas está sendo usado de forma tão errada. Isso me entristece de ver. Que quando tu liga assim, começa o jogo, sabe? É um prato cheio de coisas erradas. E os nossos jovens estão vendo isso. Só que, sabe por que eu estou dizendo isso, Selma? Porque quando eu vou dar o treino, eles estão fazendo isso no treino. Sim, com certeza. Né? Eles ficam pedindo para dar cartão, ficam fazendo igual eles veem na televisão. Então, acho que isso que a gente teria que começar a pensar, sabe? A repensar, assim, como é que os nossos jogos estão servindo, né? Para os jovens, para as crianças, né? Que exemplo eles estão passando. Talvez se eles pensassem um pouco nisso, talvez as atitudes melhorassem. Perfeito. E talvez eles não tenham tido um instrutor, professor lá na infância como o Roberto Tadiello. Não, é sério, é fato. Porque muitas vezes eles seguem o exemplo do instrutor, do professor, enfim, né? E por isso que a gente sempre fala. O falar, o dar o toque, faz assim, faz assado é importante? Mas o teu exemplo, o que tu faz é o que vai realmente gerar o efeito. É o que vai fazer com que as pessoas, as crianças principalmente, elas te observam. Mas eu falo que é para não fazer isso, fazer aquilo, mas você está fazendo diferente, não adianta nada, né? Então acho que é mais ou menos por aí. Mas Roberto, o tempo está chegando ao fim, eu te falei, uma hora passa muito rápido. É verdade. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a tua participação aqui. Primeira de várias, se Deus quiser, porque depois tem uma novidade para te contar aí. Para você também, que é nosso assinante pela Claro TV e NET, e também para quem nos assiste pelas redes sociais. Vem uma novidade muito legal aí para quem curte o Cultura Pop. Mas queria te agradecer e queria que tu fizesse um convite final para o evento de sábado, agora dia 8. Tá bom. Selmo, na verdade, tu não precisa me agradecer, né? Poxa, um pedido teu, eu faço qualquer coisa para estar presente, né? Eu só queria dizer assim, para concluir a questão, se tu me permite rapidamente, estar aqui hoje
né, falando contigo, né, mas também estar dentro da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer me remete ao passado de quando meu cunhado disse: queres fazer um teste em São Paulo? Foi aí que tudo começou. Eu sou extremamente grato ao meu cunhado falecido, Enio, né? Se não fosse ele, eu não sei onde é que eu estaria hoje. Mas estar hoje como superintendente do esporte, como coordenador geral lá da Estação Cidadania, eu sempre lembro de quando tudo começou. Eu acho isso fantástico, como a vida da gente ela toma rumos diferentes que a gente não imagina. E estar aqui hoje é em decorrência disso tudo que aconteceu. E com relação a sábado, assim, é mais uma oportunidade da gente estar juntos, né? Com certeza. E convidar toda a comunidade ali dos arredores da estação, Junção, ali o Brás, ali da Vila Eulina, né? Toda aquela região, todo mundo está convidado a estar presente. Vai ser um grande evento para as crianças. Assim, ó, a gente tem, ali vai ter oficina de pipa, shows musicais, que depois eu sei que tu vai divulgar. Vão ter assim, ó, corte de cabelo gratuito pelo Senac. Vai ter exame de saúde, vai ter aulão de zumba, capoeira, vai ter várias bancas de artesanato e de alimentação. E fora assim, a maratoninha que o Roger da Arcor vai fazer. Então, tem um monte de atividades e eu convido vocês todos para estarem presentes. A partir de que horas? Das 13 horas do dia 8, sábado, até as 18 horas. Então tá certo. E você aí é nosso convidado. Roberto, obrigado. Gratidão, tamo junto. Eu que agradeço, meus amigos. É isso aí. Roberto Tadielo, essa fera. Antes dentro das 4 linhas e agora lá na Secretaria de Esporte, aliás, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Gente, obrigado pela parceria, pela sua audiência. Não esquece, se você está no nosso canal no YouTube, já faz a inscrição, ativa o sininho para receber as notificações e continua ligado, vem mais novidades por aí. Um grande abraço e até o próximo episódio do Cultura Pop aqui pela TV Mar.